Derrota, Bragantino 1, Atlético 0, uma equipe que tinha a obrigação de voltar com pelo menos um ponto na bagagem para Curitiba. E nem mesmo na obrigação nem tão difícil de ser alcançada, essa equipe consegue corresponder. Roda aí, Furacão, para falar umas verdades em relação ao Atlético dentro e fora de campo, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Tô de luto, né, para variar, porque quando o Atlético perde tem que estar de preto mesmo. E quando perde com nível de atuação fraco, nível fraco de atuação, a gente tem que pontuar aqui várias coisas. E hoje eu até peço licença para poder debater contigo, você torcedor que está acompanhando esse conteúdo, para que a gente possa colocar de forma pontual algumas coisas que pelo menos estão me incomodando no clube, tá? Principalmente no aspecto dentro de campo. Eu não vou em nenhum momento aqui nesse conteúdo falar do trabalho do Martim Varini. Eu seria até covarde, eu seria irresponsável se eu fizesse isso. Cara que acabou de chegar, pouco tempo para trabalhar, num jogo fora de casa, com alguns desfalques importantes, ainda mais um cara que é meio time como o Fernandinho. Então, ó, eu não falo um A do trabalho do Varini. Obviamente, vou fazer aqui uma ou outra pontuação em relação às ações do Martim Varini durante a bola rolando. Mas, gente, vem cá. Você que assistiu ao jogo sabe bem do que eu tô falando aqui na introdução do vídeo, na introdução desse conteúdo. O Atlético tinha a obrigação de voltar para Curitiba com pelo menos um ponto na bagagem. E você que não assistiu ao jogo, não acompanhou, eu vou explicar o porquê. Antes disso, gente, tenho muita coisa para falar. Já peço para você, dá o likezinho, se inscrever no canal, coloca no chat o que você pensou do jogo, as suas críticas, elogios, pode mandar o que você quiser. Estamos chegando em 20 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que fortalecem cada vez o Fala Cap. Galera, é o seguinte, o Atlético entrou no jogo contra o Bragantino com desfalques importantes. Eu não digo nem na zaga, porque eu gostaria muito de ver o Matheus Gamarra cada vez mais jogando e ganhando uma sequência. Por mais que eu entenda que o sistema defensivo do Atlético não é que fez um jogo ruim. O primeiro tempo foi fraco. O primeiro tempo foi fraco mesmo. Porque o Atlético foi atacado, o Atlético não conseguiu conter o avanço dos pontas do Bragantino e, acima de tudo, o gol que a gente toma, tudo bem, teve desvio e tal, mas porra, rapaziada. Meu, não tem lateral para serrar, para poder fazer aquela fechada na hora da finalização. Não tem zagueiro para dar o combate. Não tem o cabeça de área para conseguir conter. Meu Deus do céu, velho. A bola que vem levantada, ela espirra pro alto. Não tem ninguém para chegar. Uma liberdade incrível. Incrível a liberdade para o Bragantino conseguir finalizar. Mas o que me incomoda aqui, antes de falar do gol do primeiro tempo, é o seguinte. Eu até fiz questão de anotar várias coisas que eu notei durante o jogo. Time espaçado, marcação frouxa e, acima de tudo, se você for comparar os primeiros 30 minutos de jogo do primeiro tempo, intensidade e velocidade do Atlético com o Bragantino, a diferença é um abismo. É um abismo a diferença do Bragantino com o Atlético. O Atlético numa rotação mole, naquela nhaca, parecia que os caras tinham comido um prato de feijoada antes do jogo. E o Bragantino na velocidade, criando, buscando, marcando em cima, marcando os pontas, vencendo o meio. Meu Deus, dá desespero de ver. E aí, não é questão do time ser bem ou mal treinado, não é isso. Mas tudo bem, o Pedro Caixinha, ele tem uma sequência, conhece os caras, entrosamento, tudo isso é bem verdade. E o Atlético agora com o Martim Varini implantando a sua filosofia de jogo. Mas o que me chama a atenção são os jogadores, cara, moles. E não é o discurso vazio de não, é que falta vontade. Não, não é isso. É que falta o entendimento do jogo. Os caras, eles entram numa tiriça danada, enquanto o adversário tá correndo, tá na intensidade, tá na velocidade, tá buscando, marcando pressão, o Atlético tá demorando demais para entender o jogo. Para entender, tem jogo que o adversário vai te marcar em cima, como o Bragantino muitas vezes fez até os 30 do primeiro tempo. Tem outros jogos que vai marcar meio campo, que vai dar uma segurada, vai ter mais espaço para jogar. Porra, os caras achavam o quê? Eric, Christian, os caras do meio campo que conseguiram pegar uma bola no meio, dominar, virar, olhar. Não dá. Os caras estão em cima, velho, chegando no tornozelo. E essa falta de inteligência do jogo, a curto prazo me incomoda.
Porque, de novo, até os 30 minutos do primeiro tempo era só Bragantino, o tempo inteiro, em cima, marcando. Aí depois dos 30 minutos que o Atlético começou a jogar um pouco mais. Canóbio, algumas oportunidades caindo pela esquerda, tanto é que o primeiro chute praticamente que o Atlético dá na direção do gol, que causa aí um certo trabalho pro Cleiton, é uma jogada do Canóbio que ele encontra o Zapelli na área, o Zapelli finaliza e o Cleiton espalma. Entendeu? Mas de lá pra cá era só Bragantino com intensidade, com volúpia, buscando, e o Atlético meio que entregue, demorando pra entrar no jogo, cara. Isso aí dá um desespero pro torcedor incrível, que você começa a ver os caras voando de um lado e o Atlético meio que caminhando do outro, sem entendimento, sem a percepção necessária que ou tem que correr e competir, ou os caras vão dominar, como o Bragantino dominou o jogo até os 30 minutos do primeiro tempo. Mais finalização, mais posse de bola, mais criação do meio pra frente. A verdade é essa. Muito bem. Aí o Atlético, quando começou a sair um pouco mais pro jogo, ganhar um pouco mais de respiro, escanteio. Escanteio, escanteio. Cara, os escanteios do Atlético não dão em nada. Faça um exercício aí, torcedor. Eu não vou lembrar de cabeça. Qual foi o último jogo do Atlético que numa cobrança de escanteio tivemos aí uma cabeçada no travessão ou um gol, alguma coisa assim? Toda hora que tem escanteio não acontece nada. E não é pelo Martim Varini. Todos os técnicos que passaram pelo Atlético, o Atlético não consegue ser fatal, ser perigoso, ameaçar na jogada de bola parada, quando tá no escanteio. Toda hora que tem um escanteio, o torcedor hoje em dia já faz assim, ó. Nem lamenta, porque não tem dado em nada. A batida muitas vezes não é boa, os jogadores não conseguem se posicionar legal, a cabeçada sai quando conseguem cabecear. Parece que estão com uma espuma na cabeça, a bola sai fraquinha. Porra, rapaziada. Meu Deus do céu, mas não tem um escanteio que a gente consegue pelo menos criar uma chance de gol, criar um gol, alguma coisa. Não é possível, gente. Outra coisa aqui, ó. Eu falei sobre a melhora que o Atlético teve dos 30 minutos pra frente. Não que tenha sido uma melhora nossa, como os caras estão jogando futebol, é o Real Madrid, não é isso. Mas pelo menos conseguiu ficar mais com a posse de bola, aliviou um pouco daquela pressão que o Bragantino colocou até o minuto 30 da primeira etapa, mais ou menos aí por volta desse tempo. E aí tivemos o lance capital. E aí eu vou querer falar no segundo tempo, mas calma, antes disso, na minha avaliação, sem clubismo, você tinha elementos para expulsar o Cleiton. Nós já vimos outros lances aqui mesmo no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Vou dar um exemplo aqui, tá? No jogo entre Botafogo e Palmeiras da rodada passada, que o Botafogo vence por 1-0, aos 3 minutos o Barbosa, zagueiro, ele pega o Flaco Lopes e impede a descida dele, ele ia sair cara a cara com o John, goleiro do Botafogo. O Bastos estava próximo da bola, mas assim, era uma chance boa do Flaco talvez ganhar na velocidade, dar um tapa e sair cara a cara com o goleiro. Muita gente entende que era para expulsar. A Renata Ruel, que é analista de arbitragem da ESPN, e eu acompanho muito o trabalho dela, que eu acho ela muito boa, ela expulsaria. Eu também expulsaria, porque você tem elementos para expulsar. O Eric, se tivesse tomado um cartão amarelo Cleiton, eu acho que não seria assim, nossa, que roubo, que absurdo, justamente porque é um lance interpretativo. Esse tipo de lance que o goleiro sai, entre aspas, como último homem, porque não tem na regra, é o último homem. Muita gente fala que é o último homem, que tá na regra, não tá na regra esse negócio de último homem. Mas o Cleiton, ele sai atabalhoado, ele comete a falta no Eric e ele impede uma possibilidade razoável, mesmo a bola indo em direção à lateral, o Eric chegaria na bola, a bola não ia sair para a lateral. O Eric, se estivesse de pé, chegaria e aí, mesmo que distante do gol, ele poderia dar um tapa e marcar o gol. Então, eu expulsaria, tá? Não acho que é um lance que você, se tivesse dado vermelho, é uma vergonha, ou se tivesse dado amarelo, tá roubando. Eu acho que é um lance interpretativo, na minha interpretação, eu expulsaria o Cleiton. Beleza, expulsou, quase não teve nada aí pro Atlético tentar bagunçar no final do primeiro tempo, que já tava para terminar a primeira etapa. Beleza, aí, no segundo tempo, o Martim Varini coloca o Pablo, ele coloca o Pablo e o Coelho e tira o Eric e o Léo Godoy. Até aí, se você for analisar, ok, porque quando ele coloca o Coelho, ele coloca o Coelho meio que aberto, na posição do Léo Godoy. Posição essa que o Coelho fez na temporada passada, muitas vezes com o Wesley Carvalho. E, de alguma maneira, o Coelho foi bem na temporada passada jogando nessa posição, que não é a de origem dele, como um ponta na profundidade. Ele estava aberto mais, jogando muitas vezes para recompor, mas estava
quando o Atlético tinha a posse de bola afundado pela ponta direita. Ok, e ele colocou o Pablo, mais um cara de área, para brigar, lotou de centroavante lá. Aí o Christian acabou deixando o campo de jogo aos 32 do segundo tempo para a entrada do Julimar. Então assim, eu não vou criticar o Varini não, mas o que ele fez? Ele lotou o time de atacante, de meio atacante, porque entrou Nicão, Julimar jogando, Canóbio jogando, ele estava também, eu anotei aqui, com o Mastriani jogando, com o Julimar e com o Coelho. Então assim, gente, são 6 jogadores, Coelho, Pablo, Mastriani, Canóbio, Julimar e Nicão. Ele encheu o time de atacante, ó, ataca, vamos lá, porque o Bragantino vai explorar só contra-ataque vez ou outra. E toda hora o Atlético cruza. O Atlético, durante 45 minutos, fez. Cruzou. Pegava a bola na esquerda com o Esquivel, com o Canóbio muitas vezes, bola na área. Bola aberta pela ponta, pega o Coelho, bola na área. Meu Deus, cara, é um time totalmente sem criatividade. É um time que não tem um cara para conseguir pegar a bola e dar uma fatiada que nem o Fernandinho faz. Eu não tô falando aqui para os jogadores de meio campo, por exemplo, o Gabriel, Christian, Eric, seja lá quem for, para eles, e a gente sabe que eles não têm a qualidade que o Fernandinho tem, de pegar essa bola, de dar uma fatiada. Mas será que não tem um cara para conseguir pegar essa bola e um passe em profundidade? Um passe que quebra a linha, uma fatiadinha durante 45 minutos. Não é possível que não tenha um cara no time para dar uma fatiadinha e encontrar um bom passe. Não, era toda hora o Bragantino fechadinho, esperando as bolas pelas pontas do Atlético e toda hora cruzamento. E assim, gente, na moral, toda hora cruzamento. O time que vive de cruzamento é um time sem criatividade. E o Atlético não teve criatividade. E na minha avaliação, um time que joga com um a mais durante um tempo inteiro tinha a obrigação de pelo menos marcar um gol. E posso falar a verdade, vai doer no coração do torcedor o que eu vou falar. O Bragantino, nas oportunidades que criou com o Mosquera, que colocou no bolso a zaga do Atlético sozinho. Em poucos contra-ataques que o Bragantino teve, a bola chegava no Mosquera e o Mosquera bagunçou a zaga do Atlético. Ora com Gamarra, ora com Kaique Rocha, que por sinal tomou um cartão amarelo que deu bote errado em cima dele. O que acontece é bem verdade, mas no 2 contra 1 não tem que dar bote, velho. Você tem que ter um cara pra antecipar e outro cara na sobra. Então é um time sem personalidade, é um time cheio de jogador nota 4, nota 5. A verdade é que o Atlético hoje é um time cheio de jogador nota 4, nota 5. A verdade é essa aí. O Atlético tá cheio de jogador nota 4, nota 5. Não tem um jogador, tirando o Fernandinho, que consegue achar um passe na fatiada. Um passe com qualidade. Não tem um jogador pra driblar. O Atlético não tem um driblador no seu time, cara. Que montagem de elenco é essa? Aí depois querem falar que não, que você é polêmico, que você só critica. Claro que eu só critico, velho. Você tem 6 atacantes que entraram no jogo, certo? Coelho não dribla, Pablo não dribla, Mastriani também não, Canóbio também não, Julimar também não, Nicão também não. Não tem um cara pra quebrar linha. O adversário totalmente fechado, não tem um jogador que você consiga partir pra cima, pedalar e escapar de um lado, tentar dar uma bagunçada, tentar dar uma gingada. É toda hora o Canóbio pega a bola, tapa na frente. Julimar pega a bola, tapa na frente. Nicão dá uma gingadinha, vai pra esquerda, tenta um cruzamento. Porra, não tem um cara pra tentar driblar, velho. O Atlético é um time cheio de jogador que não consegue fazer um arroz com feijão com mais uma mistura, com um tempero. É assim, arroz com feijão. Quando você tem um monte de jogador que só faz arroz com feijão, o seu time não tem criatividade. E é isso que esbarra o Atlético. Eu não fiquei surpreso, tá, galera? Eu não fiquei surpreso, eu fiquei decepcionado, é bem verdade. Por mais que eu não esperasse tanta coisa, eu fiquei decepcionado porque eu falei, cara, não é possível que o meu time no ano do centenário vai conseguir perder um jogo jogando um tempo inteiro com um jogador a mais. E sendo que o Mosquera, de todos os atacantes que entraram no campo de jogo a favor do Atlético, o Mosquera foi o mais perigoso pelo lado do Bragantino, jogando contra 2 caras na defesa, velho. Na moral, velho. Na moral, assim, gente, eu não tenho nem muito o que falar pra vocês hoje, cara. Já falei o que eu tinha que falar. Na verdade, até um desabafo, velho. Pra quem assiste o jogo, tá fazendo a sua análise, você vê o Bragantino mais perigoso, com um jogador a menos, com um atacante jogando contra 2 jogadores na zaga, do que o Atlético, que tem 6 atacantes e pega a bola toda hora e joga na área.
Pô, consagrou a defesa do Bragantino. Então, assim, gente, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro tá mais que comprometido. A realidade do Atlético, por mais que doa, é o Furacão bater 45 pontos e ponto final. Eu falei aqui no canal que eu ficava feliz com a liderança que o Atlético tava, pipipi, mas eu sabia, assim como boa parte da torcida sabia, sem clubismo nenhum, que era questão de tempo do Atlético sair das primeiras posições. Eu não esperava que o Atlético fosse despencar como está despencando no Brasileiro. Então vamos falar a grande verdade aqui. A realidade do Atlético é bater 45 pontos do Campeonato Brasileiro e tentar alguma coisa nas Copas. Tentar reverter o jogo, né, no empate do jogo de ida contra o Cerro Porteño, tentar eliminar o próprio Bragantino na Copa do Brasil e é focar nas Copas. Porque o elenco do Atlético não foi montado para ser campeão no ano do centenário. É isso que você quer ouvir? É isso que eu tenho para te dizer. Um time que depende do Fernandinho para dar passe, quebrar entrelinhas. Um time cheio de jogador nota 4, nota 5, não tem um cara para conseguir partir no mano a mano e ser bom de drible. Não tem. Não tem. Dar tapa na frente, escapar da marcação não é driblar. O Coelho não tem essa característica, o Junimar também não, o Canóbio também não. Passar o pé por sobre a bola, dar uma escapadinha, numa pedalada e sair pro outro lado. Não tem um jogador no Atlético que possa fazer isso. Não tem. Então, o elenco que foi montado não foi elenco recheado para competir pelo Campeonato Brasileiro. É para bater 45 pontos, depois que atingir esse objetivo, aí você foca lá na frente em alguma outra coisa, uma Sul-Americana, um G4, um G6, um G8, uma vaga na pré-Libertadores. Agora, esqueçam qualquer possibilidade de hoje pensar em título, pensar em G4. A realidade do Atlético é bater 45 pontos. Ponto. E aí depois, foca na Copa Sul-Americana, foca na Copa do Brasil, foque nas Copas. Porque no Brasileiro, depois de mais uma atuação sem personalidade, sem brilho, o Atlético dá um recado claro pro seu torcedor. A realidade é lutar por 45 pontos dentro do Brasileirão. Depois vê o que faz no resto da temporada em pleno ano do centenário. Porque para a diretoria parece que tá bom. Não contrata ninguém, só libera jogador, não quer mais investir, investiu errado em um monte de atleta. E para eles, ó, tá legalzão, tá super bacana. Ó como o torcedor tá feliz no centenário, ó como eu tô felizão. Bacana, né? Esse foi o meu pensamento em relação ao jogo. Eu quero ouvir o seu, manda aí nos comentários, porque realmente, cara, é de ficar assim, sem chão, velho. Sem chão, você tem um tempo inteiro para criar oportunidades e você vê que o seu adversário, com um a menos, criou mais chances de risco para você tomar um gol do que para você fazer. É bizarro, velho. Dá o likezinho, se inscreve no canal, Fala Cap, semana que vem, com mais conteúdo exclusivo aqui no canal. Se Deus quiser, para falar da classificação do Atlético na Copa Sul-Americana diante do Cerro Porteño na Liga Arena. Até a próxima, galera. Valeu!